joinha. Então tá bom, vamos começar. Hoje a apresentação é sobre uso capião, as espécies de uso capião, algumas considerações. E de início, eu peguei um dado aqui que é um pouco desatualizado, de 2010, que o censo apurou que existem cerca de 18 milhões de domicílios urbanos que são ocupados irregularmente no Brasil. Isso revela o grande espaço que tem para entrarmos com esse tipo de ação, né? Possíveis clientes que procuram regularizar a situação através do uso capião. O que seria o uso capião, né? O uso capião é um direito, né, que o indivíduo adquire em relação à posse de um imóvel decorrente da utilização desse bem por um determinado tempo, de forma contínua e inconteste, né? Esse uso capião ele possui vários requisitos, e os requisitos gerais seriam: o primeiro, que a pessoa tem que estar no imóvel com a intenção de posse, explorar esse bem sem subordinação a quem quer que seja, né? Então ele tem que exercer essa posse com exclusividade, como se fosse o real proprietário desse imóvel. O segundo requisito é que essa posse ela não pode ser clandestina. Ou seja, você não pode invadir na calada da noite, também não pode ser precária. Você não pode, por exemplo, emprestar de boa fé e depois permanecer no imóvel sem autorização do proprietário. Isso seria uma posse precária. Também não pode ser mediante violência, você ir lá e retirar à força a pessoa que estava no imóvel. E por fim, complementando, o terceiro requisito seria que essa posse deve ser mansa, pacífica, ou seja, você não pode ser perturbado pelo real proprietário, deve ser contínua, sem intervalo. Você não pode ficar um ano, depois abandonar e voltar. Isso interrompe, né? Tem intervalo. E não, para conseguir o uso capião tem que ser uma posse contínua. Algumas considerações que também não pode ser concedido o uso capião para pessoas que ocupam esse imóvel e tenham conhecimento de que não é proprietário. Por exemplo, caseiros, locadores, eles estão exercendo a posse do imóvel, mas eles sabem que não são legítimos proprietários. Em virtude disso, eles não podem reivindicar esse tipo de ação, né? Além disso, áreas públicas, como de pertencente ao município, à União, elas não podem ser objeto de uso capião, né? Vamos passar agora sobre as espécies de uso capião. Tem vários tipos de uso capião, cada um tem um prazo, tem alguns requisitos. Primeiro seria o extraordinário. O extraordinário é o que prevê o maior decurso de tempo. Você precisa ficar 15 anos no imóvel para ser reconhecido uso capião extraordinário. Esse tipo de uso capião independe de título de boa-fé e é possível reduzir o prazo de 15 para 10 anos se você estabelecer nesse imóvel a sua moradia habitual, realizar obras, coisas de caráter produtivo também, nesse caso é reduzido para 10 anos. Também temos aí a uso capião ordinária, está previsto no artigo 1042 do Código Civil. Na uso capião extraordinário, o prazo é de 10 anos e necessita, nesse caso, de título de boa-fé, né? E pode ser reduzido para 5 anos, caso você comprove que a aquisição foi onerosa ou se você provar que estabeleceu também a moradia no local. E se tiver realizado investimento nesse imóvel também. Uma outra espécie que não é muito utilizada tem o uso capião especial rural, né? Está previsto na Constituição, no artigo 191, e no Código Civil, artigo 1239. Nessa uso capião especial rural, a posse é de apenas 5 anos, que você precisa provar. Necessariamente tem que ser em uma zona rural e a área não pode ser superior a 50 hectares. E você deve usar essa propriedade através de produção, né, para o seu trabalho próprio ou para a sua família. E também deve estabelecer sua moradia no local e você não pode ter registrado no seu nome um outro imóvel. Então, esses são os requisitos para uso capião especial rural. Temos também a uso capião especial urbana, que é bem parecida, só que é na zona urbana
e tem que ser imóveis pequenos, relativamente pequenos, ou seja, com área não superior a 250 metros quadrados, né? Um terreno pequeno, tem que ser necessariamente urbano, a posse também é 5 anos, tem que estabelecer a moradia no local e você também não pode ter registrado em seu nome um outro imóvel, né? Uma outra espécie é a usucapião coletiva, está prevista no Estatuto das Cidades, no artigo 10, também são sobre áreas urbanas. Como é coletiva, tem que ser várias pessoas de baixa renda, geralmente aquelas ocupações ali clandestinas, que não dá para individualizar de quem é cada lote ali, não pode ser identificado, né? A área também não pode ser superior a 250 metros cada casa, e os possuidores também não podem ter outra propriedade registrada em seu nome. Uma espécie também bem interessante é o usucapião especial familiar. Nesse caso, está previsto no artigo 1240, e essa posse tem que ser ininterrupta por 2 anos apenas. Só que você precisa de uma coisa que é um pouco difícil de conseguir. Raros casos, né? O imóvel tem que ser 250 metros. Esse caso raro que eu digo é que tem que ser um caso em que você tenha morado com um companheiro e esse companheiro tenha abandonado o lar. Se esse abandono perdurar por 2 anos, você pode reivindicar a casa apenas para você através dessa usucapião especial familiar. Nesse caso, você também não pode ter outra propriedade em seu nome. Por fim, questão de espécies de usucapião, nós temos a inovação do usucapião extrajudicial. Ela é feita através do cartório, tem que necessariamente ser acompanhado por um advogado que vai assinar um requerimento, como se fosse uma petição mesmo, tem que cumprir os requisitos do 319 do CPC, endereçado ao registro de imóveis, onde está situado o bem. Você já deve, nessa usucapião extraordinária, acostar os documentos, prova pré-constituída da alegação que você tem de posse sobre o bem que você quer usucapi, né? Você tem que apresentar certidões negativas, tem que comprovar a natureza mansa e pacífica da posse, tem que fazer esse requerimento, acompanhado de planta do imóvel, memorial descritivo, anotações de responsabilidade técnica. O registrador, né, o pessoal do cartório, ele pode, se ele tiver alguma dúvida, os documentos ele não achar suficiente, ele pode ir no local para elucidar dúvidas que tenham restado aí na análise da documentação. E se a pessoa que consta como proprietária, ela vai ser notificada de que uma pessoa está entrando com esse pedido de usucapião, e se caso essa pessoa apresentar uma impugnação junto ao cartório, falando que a pessoa não cumpriu os requisitos, necessariamente o cartorário tem que encaminhar para o juiz, e aí vai ter que ser apreciado judicialmente o pedido, né? Por fim, só para deixar claro alguns documentos que a gente pode usar nesse tipo de ação, documentos relevantes, né, na ação de usucapião são a planta do imóvel, comprovante de residência, matrícula atualizada, comprovante de pagamento de IPTU, fotos dos cômodos do imóvel. Se você tiver contratos, declarações, escrituras ou qualquer documento que comprovem a origem da sua posse, documentos que comprovem o tempo que você está no imóvel, como conta de água, de telefone, energia elétrica, certidão com o valor venal do imóvel, certidão negativa de débito emitida pela prefeitura, notas fiscais de eventuais gastos que você teve uma eventual reforma, conservação desse bem, e por fim também algumas testemunhas, né, que comprovem o tempo que você está permanecendo nesse imóvel. Essa foi a minha apresentação sobre o usucapião. Se vocês tiverem dúvidas, é só fazerem as perguntas. Ótima apresentação, Gui. Muito boa mesmo, parabéns. Foi bem explicado, foi muito boa mesmo. Eu não tenho perguntas para ser feita.